Olá, eu sou a professora Oliette e estou aqui para dar mais uma aula na disciplina de Geografia e nós hoje vamos estudar mais uma aula relacionada ao nosso projeto Consciência Negra. Então, a nossa aula vai ser uma comparação e uma semelhança entre África e Brasil. Observe comigo aqui algumas imagens que vou lhes apresentar. Essa primeira imagem. O que podemos visualizar nessa imagem? Você já viu uma paisagem dessa? E a próxima imagem. Observe o que temos aqui. Também nós temos aqui, uma paisagem muito bonita. Onde será que essa paisagem existe? Será que essa paisagem é aqui no nosso Brasil ou é na África? Você já viu uma paisagem assim? Aqui nós temos outra paisagem. Olhe, repare, preste bem atenção nessa paisagem. Que interessante, né? Será que você já viu uma paisagem igual a essa aqui no nosso Brasil? E veja essa. Essa paisagem aqui é muito especial. Olha bem, nós temos aqui o mapa do nosso Brasil e nós temos 3 rostos diferentes. Então, esses 3 rostos, eles fazem parte da da formação da nossa população brasileira. Então, essas imagens, elas apresentam 2 paisagens que são da África e 2 que são do Brasil. E nós vamos, então, conhecer agora onde se localiza a África. Observe na tela. Então, nós temos aí o planisfério. Aí nós temos a África, que está marcadinha por esse X. Observe onde ela se localiza. A África é um dos 6 continentes do mundo, sendo o 3º maior em extensão territorial. O território ocupa aproximadamente 20% da área continental da Terra, ou seja, de todo o planeta. No continente vivem mais de 1 bilhão de habitantes, fazendo dele o 2º mais populoso entre os demais. Observem novamente essa imagem aí, bem parecida com a primeira, né? Então aí nós estamos mostrando a África, onde ela se localiza. Então veja essas 2 linhas, tanto a vertical quanto a horizontal, que ela está praticamente no centro. E a linha horizontal é a linha do Equador, a linha imaginária da Terra. E ela corta ao meio da África Central. Então, observe aqui comigo agora no globo. Aqui no globo, nós podemos visualizar a África. Então, essa parte aqui todinha do globo é a África, que é um continente, não é verdade? Então, a África não é um país, a África é um continente. Então, veja onde ela corta aqui ao meio, né? E ela está banhada por 2 oceanos, o Oceano Atlântico e o Oceano Índico. E ela abrange os 4 hemisférios, norte, sul, leste e oeste. Então, se você tem esse globo em casa, depois você pegue, observe e localize o continente africano. Se você não tem em casa, quando você chegar na escola, vá até a biblioteca da escola, porque geralmente você encontrará esse globo. E então você vai observar bem de pertinho, pegando o globo, para observar bem onde está localizado, então, o continente africano. Então, vamos continuar falando da África, atentando para a telinha. A África, nela são falados vários idiomas. Então, na África são faladas mais de 1000 línguas africanas, além de idiomas como o árabe, inglês, francês, português, espanhol, africanê, entre outros. No entanto, o idioma mais falado é o francês.
A África é composta por 54 países. Então, veja, né? Por ser um continente, esse continente é muito grande. E o continente africano ele é dividido em 5 regiões: a África Ocidental, a África Central, a África Setentrional, a África Meridional e a África Oriental. E observe uma coisa que é bem interessante, que tem semelhança com o nosso Brasil. O nosso Brasil também é dividido em 5 regiões. E esse mapa, ele parece muito com o nosso mapa do Brasil. Observaram isso? O continente africano é tão grande que podemos dizer que existem 2 Áfricas. Então, observe aí no mapa, essa parte azul sendo o norte da África e a parte verde sendo a África subsaariana. E também elas são chamadas de África rica e África pobre. Então, vamos ver por quê? A África setentrional, que é essa parte azul, que é a África, o norte da África, há riquezas minerais e produção de petróleo, e a população predominante é árabe. A África subsaariana, há predominância de agricultura, porém, há falta de alimentos, seca e muita pobreza. A maioria da população é negra. Quando nós olhamos para esse aspecto, podemos pensar, mas o continente africano é um continente tão grande e será que só existem coisas que não são tão boas, coisas que podemos dizer negativas? Nós já estamos vendo aqui que na África setentrional é diferente, né? Há muitas riquezas minerais e produção de petróleo. E a população predominante é árabe. Então, veja que nessa África aqui, a população ela é branca. É uma população branca porque essa África ela foi colonizada pelos árabes. Né? Então, a população que foi formada lá foi a partir dessa colonização. E nós vamos conhecer alguns aspectos culturais, alguns aspectos naturais dessa paisagem da África setentrional e da África subsaariana. Observe a África setentrional, que chamamos também de África rica. Observe, então, no norte da África, a África setentrional, a sua riqueza e a sua beleza, tanto natural quanto cultural. Então, veja a arquitetura, né? Muitos prédios, muita iluminação, um lugar muito lindo, muito exuberante, né? Que realmente chama muita atenção. E aí a gente pode dizer, puxa, mas esse lugar é na África? Sim, este lugar é na África. E nós temos aí, vocês estão observando esse iate, esse é o iate mais caro do mundo, esse iate, né? E essa casa, olha a fachada dessa casa, olha a frente dessa casa, essas árvores, né? Então, tudo muito lindo, tudo muito lindo. E essa é uma parte da África, que é chamada de África setentrional. E olha a outra parte da África, que é a África do Sul, a subsaariana. Nós temos aí uma paisagem totalmente diferente, né? Nós vemos aí casas construídas muito próximas umas das outras. Nessas imagens aí, a gente pode comparar muito com as favelas aqui do nosso Brasil, porque são construídas assim casas muito próximas, né, barracos, umas das outras. Veja as vestimentas, porque lá também a população é diferente, que essa população aí, ela foi colonizada pelos portugueses. Muitos africanos eram levados como escravos para trabalhar nas Américas. E lá eles não tiveram oportunidade de se desenvolver economicamente. Então ainda há um número muito alto de analfabetismo, porque muitas crianças trabalham
para poder ajudar na família e para sobreviver. Então, o número de analfabetismo é muito grande. Mas a gente pode ver também, dentro dessas situações, que nós temos belezas naturais. Olha só, a beleza setentrional da África rica. Né? Então, nós temos aí que eles ainda preservam as grandes pirâmides, aí nós temos também o deserto do Saara, nós temos lagos, nós podemos ver pessoas vestidas diferente, né? Porque é outra população, é outro povo, mas nós podemos também ter as belezas naturais e culturais da África subsaariana, a África pobre. Então, veja aí essa dança cultural, veja a savana, que tem lá, onde tem muitos animais. Nós vemos também esse lago, que é muito bonito também o lago, e nós temos essa construção aí. Tem muitas casas lá que são feitas de barros, né? Então, é uma beleza natural que às vezes a gente pode dizer, e tem esses aspectos nesse lugar onde a gente viu que aparenta tão pobre, ser tão pobre, tem uma beleza tão grande dessa, tão exuberante. Sim, esta é a África, né? O continente africano, que é muito grande. E então, nós conhecemos agora um pouco dessas duas Áfricas. E nós vamos ficando por aqui. Na próxima aula, nós daremos continuidade ao nosso projeto Consciência Negra. E você não esqueça de visitar a nossa plataforma Eduque, para que você tenha mais conhecimentos. Você vai gostar muito de conhecer sobre o continente africano, porque é muito interessante. Ele tem muito a ver com os nossos costumes, ele tem muito a ver com muitas coisas que a gente usa e que a gente faz aqui no nosso Brasil. Porque o seu povo, o povo africano, foi um dos povos que formou também a nossa população brasileira. Então, até a próxima aula.